tarde. Seja bem-vindo. Enquanto as pessoas vão se achegando, eu quero dar boas-vindas para quem está aqui, boas-vindas para quem vai assistir a live depois, porque vai ficar salva e vai ficar lá no feed, disponível para todo mundo, vai ficar disponível no YouTube também. Então, quem precisar sair antes, tá tudo certo. Eu quero saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Certo? Estão me vendo, estão me ouvindo. Qualquer problema, vocês avisem, né? Antes de eu começar a falar sobre o que é a saúde, o que é a saúde mental e o que a gente pode fazer para manter a saúde em equilíbrio, eu quero começar fazendo um exercíciozinho rápido e simples para a gente de fato chegar aqui, tá bom? Lembrando que, né, já é meio-dia, então muitas pessoas acordaram cedo, já foram trabalhar, já cuidaram do filho, já levou o filho para a escola, já buscou, então tá todo mundo com o corpo e com a mente super agitado, né? Então a gente vai fazer um exercício para chegar no aqui e agora comigo. Então eu vou pedir para vocês sentarem de uma maneira confortável. Quem não puder sentar, fique em pé, tá tudo certo. E vocês vão começar a gerar um pequeno atrito com as mãos. Um atrito leve, um atrito gentil, nada muito forte. Vocês podem fazer o atrito assim ou o atrito assim na horizontal. É o que for mais confortável para vocês, né? E aí vocês vão levar as mãos, né, levemente quentes para essa região aqui das têmporas. Então, sente o toque das mãos nessa região, um pouco no couro cabeludo. Se for confortável, você pode fechar os olhos. Se você quiser, você pode permanecer com os olhos abertos, mas tenta perceber esse toque da sua mão nessa região. E mais uma vez, solta as mãos gentilmente, atrita elas mais um pouquinho, gentilmente. E agora vocês vão levar as mãos para a região dos olhos e aqui para a região das mandíbulas. Então, um toque gentil e suave. Pode ficar com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Sente e percebe o toque nessa região. Percebe se a sua mandíbula está tensionada. E traga atenção também para a sua respiração. Perceba o ar que você inspira e perceba o ar que sai pela expiração. Novamente, solta as mãos dessa região, atrita novamente e gentilmente. E agora você vai levar as mãos para alguma região do seu corpo que precise desse toque gentil e carinhoso. Pode ser aqui na região dos ombros, pode ser aqui na região da nuca, pode ser nos punhos, pode ser aqui na região do abdômen. Observa o seu corpo e leve as mãos onde você sentir necessidade nesse momento. Eu vou levar as minhas mãos aqui para a região do abdômen. Prestando atenção também na sua respiração, sem alteração, sem forçar, apenas observe
o ritmo natural da sua respiração, sem julgamentos, sem comparações e sem juízo de valor. Inspirando e expirando. E agora me digam, falem comigo como vocês estão se sentindo após esse breve exercício. Sentiram dificuldade? Foi tranquilo de fazer? Bom, né, já que fizemos o exercício, estamos mais desacelerados, estamos no aqui, no agora, no presente, posso começar, né, a falar um pouquinho sobre o que eu havia prometido na semana passada. Então, essa é a primeira live de 3 lives que eu vou fazer esse mês e eu decidi começar com o tema da saúde e saúde mental, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, né? O que é saúde para vocês? Quando eu falo saúde, qual é a primeira coisa que vem à mente? Bom, normalmente quando a gente pensa em saúde, quando a gente fala em saúde, uma das primeiras coisas que vem à mente é a presença de alguma doença, de alguma patologia, ou seja, a maioria das pessoas quando fala em saúde pensa logo de cara na falta de saúde, né? O Kleber colocou ali equilíbrio, e equilíbrio foi a primeira palavra que veio à mente dele. Ótimo, né? Que bom que equilíbrio e saúde estão ali para ele, né, nessa forma, nesse sentido, né? Mas a maioria das pessoas, né, a primeira coisa que se relaciona é a falta de saúde, né? O que é muito paradoxal, né? Então, eu vou trazer uma definição, né, da Organização Mundial da Saúde sobre qual é o conceito de doença, de saúde, perdão. Então, saúde para a OMS é aquele estado pleno e completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Ou seja, né, é uma definição, é um conceito muito abrangente, né? Porque o conceito de saúde ele é muito mais complexo, né? Ele envolve ali uma série de outros fatores que não estão bem descritos nessa definição. E essa definição ela foi dada pela OMS, se eu não me engano, na década entre 40 e 50. Tá? Então nem faz mais tanto sentido com a nossa realidade atual, né? E se a gente partir dessa definição, né, de saúde, segundo a OMS, soa como algo muito distante da nossa realidade atual e soa como algo muito utópico, ou seja, né, essa definição de saúde ela é praticamente inalcançável, porque a maioria de nós, né, dificilmente se sente pleno e completo, né, durante os
nossos dias, né, durante as nossas atividades. Né? Então, levando isso como um ponto de partida, né, está muito distante da nossa realidade. Esse conceito dado pela OMS, ele é ainda mais distante porque não leva em consideração a vida atual, a nossa vida moderna, né? Porque a nossa vida moderna, ela é completamente acelerada, desritimada, desconectante, ou seja, né, é uma definição completamente idealizada e impossível de ser alcançada, né? E aí isso pode gerar ali uma série de questões, né, e de sentimentos de frustração, né? Então, esse é o conceito e o meu ponto de vista em relação a esse conceito, né? Ele não condiz com a nossa realidade, né? E ele não levanta pontos que também seriam necessários estar presentes nesse conceito. E já que eu falei do conceito de saúde, eu vou falar do conceito de doença, né? E o conceito de doença aqui, também dado pela OMS, para essa organização, a doença é definida como a ausência de saúde. Ou seja, é um estado que atinge uma pessoa e que gera uma série de disfunções físicas e mentais, né? E essas disfunções, elas podem ser geradas por fatores internos e externos. Os fatores internos podem estar relacionados com a genética, com o desequilíbrio bioquímico, e os fatores externos estão relacionados com o ambiente no qual essa pessoa está inserida e as experiências que essa pessoa vivencia ao longo dos seus dias. Tá? Então, os conceitos de doença e de saúde não condizem tanto com a nossa vida moderna atual, porque não são conceitos estáticos e também não são opostos, né? Saúde não é oposto de doença e vice-versa, né? Essas condições de saúde e de doença fazem parte da nossa vida, né? A gente experiencia momentos mais saudáveis e momentos, né, em que estamos mais doentes por N motivos, tá? Então, um conceito de saúde que seria mais interessante ser abordado seria relacionar a vida desse indivíduo de uma forma geral, né? Ter um contexto. O contexto desse indivíduo está relacionado com a saúde ou, né, a probabilidade de ter mais doenças. Então, esses conceitos devem ser levados em consideração os seguintes fatores, né, os seguintes aspectos e contextos. Onde a pessoa mora, o que aconteceu com essa pessoa, o tempo em que essa pessoa está vivenciando, as tensões que essa pessoa experiencia ao longo dos seus dias, né? Os contextos políticos, ambientais e socioculturais também são extremamente importantes para a saúde, né? Ou para a probabilidade de doenças. Então, saúde e doença são são conceitos extremamente singulares de cada indivíduo, né? E fazem parte dessa dimensão de experiências que cada um tem ao longo da sua caminhada, da sua vida, né? Então, ninguém é 100% saudável e ninguém é 100% doente. A gente vive numa mescla desses estados que não são opostos, né? E agora eu vou falar, né, da saúde mental, né? Quando eu falo saúde mental, o que vem à sua mente? O que você pensa logo
de cara, né? O que está relacionado com saúde mental? Me contem aí. Gente, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Bom, né, a saúde mental, ela é considerada... A Letícia colocou equilíbrio. Muito bem, Letícia. É isso mesmo. A saúde mental, ela é um estado de bem-estar no qual uma pessoa ela tem capacidade de usar as suas habilidades ao longo do seu dia a dia, na resolução de conflitos, lidar com situações do dia a dia. A pessoa ela tem a capacidade de se recuperar dos estresses cotidianos. A pessoa tem capacidade de ser produtiva e contribuir com a comunidade, né? E aqui o ser produtivo, ele não se restringe ao ambiente de trabalho, ao ambiente profissional. O ser produtivo aqui também está relacionado com todas as funções sociais que uma pessoa exerce ao longo do seu dia a dia, né? Ser mãe, ser pai, ser irmão, ser namorado, ser cônjuge, enfim, é ser produtivo também nessas outras funções. E se a gente partir, né, desse conceito, né, de saúde mental, ela pode nos levar a ter um entendimento equivocado, né? Porque o que acontece? O que eu ouço e vejo bastante, as pessoas relacionarem ter boa saúde mental com ser feliz, estar bem o tempo todo e dar conta de tudo o tempo todo, né? Então, é uma equação extremamente desproporcional e isso não tem nada a ver com saúde mental, né? Então, essa forma de pensar a saúde mental ela é um tanto quanto equivocada, né? Então, saúde mental para mim, do meu ponto de vista hoje, né? Saúde mental é ter a capacidade de perceber como o seu corpo e o seu estado psíquico e emocional estão diante de uma situação e quais ferramentas, quais recursos eu consigo usar para dar prosseguimento na resolução desses conflitos, né? Então, para mim, essa é uma definição que cabe a mim, que eu entendo, que faz sentido para mim, né? Kleber está pensando na resposta. Tá bom. É realmente difícil, né, de ter logo de cara uma resposta. E eu não sei se vocês repararam no imperativo que tem nessa definição, né? Recuperar-se do estresse cotidiano. E é nesse ponto que a gente tende a falhar. Por quê? Essa vida agitada, acelerada, desritmada, desconectada que a gente experiencia hoje nos afastou dessa capacidade inata de nos autorregularmos, ou seja, essa vida acelerada nos afastou da capacidade de recuperarmos do estresse cotidiano. E aqui eu não estou dizendo que a gente não pode sentir estresse, nem é isso o ponto. A gente precisa do mecanismo do estresse para a gente conseguir enfrentar os desafios. O problema a questão é, nós não conseguimos sair desse estado de estresse. A gente permanece muito tempo estressado, a gente não consegue sair do estado de estresse. Então, vivenciar o estresse, né, de uma forma ali com manejo, não é ruim, né? Permanecer
estressado, permanecer nesse estado estressante é sim muito nocivo para a nossa saúde a médio e longo prazo. Tá? Então, se a gente tem a tendência de ficar nesse estado de estresse a longo prazo, o nosso sistema, né, o nosso corpo, ele tende a permanecer em estados de luto-fuga constantes. Né? A gente está sempre em alerta, sempre hiperativados, esperando a próxima bomba que vai vir. Né? Ou então, o nosso sistema, ele desiste desse mecanismo de enfrentamento, que é o luto-fuga, e ele se rende a um estado de colapso. Né? Então, nesse estado de colapso, a pessoa ela não consegue fazer absolutamente nada. Né? E né, esses estados fisiológicos de luta, fuga ou colapso, né, a neurociência ela tem bastante evidência, né, tem bastante provas, né, de que esse mecanismo ele é nocivo a médio e longo prazo. Principalmente o estudo do nervo vago. Se vocês quiserem, se vocês acharem interessante, posso fazer uma live sobre este conteúdo específico. Né? Não vou mais me adentrar a esse mecanismo fisiológico. Né? Mas é um mecanismo que age no nosso corpo o tempo todo, tá? Até enquanto a gente dorme. Né? Importante eu falar que a pandemia, né, durante a pandemia e pós-pandemia, todo o nosso sistema ficou e está desregulado. Né? A pandemia promoveu essa desregulação, tanto fisiológica quanto emocional. Né? Afinal de contas, nós vivenciamos, né, um trauma coletivo, então cada um de nós, de uma forma muito singular, foi afetado pela pandemia do Covid. Né? Muitas pessoas perderam parentes, muitas pessoas não conseguiram se despedir com um ritual de despedida, muitas pessoas ainda não conseguiram, né, trabalhar o luto. Né? A pandemia gerou muito medo, muitas pessoas ficaram assustadas, então assim, acentuou e intensificou uma série de questões de saúde. Tá? Então, falei da saúde, falei da doença, falei da saúde mental. Né? Então, o que a gente pode fazer para manter a saúde em equilíbrio? Como aqui algumas pessoas me escreveram. E é justamente aqui que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que a gente não cuida da saúde enquanto a gente tem saúde? Por que a gente deixa para cuidar da saúde quando já está sem saúde? Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, é um ponto de vista interessante, né? E eu acredito, né, que a gente tende a deixar para cuidar da saúde quando o corpo já não está mais aguentando, porque nós vivemos um mundo que é todo para fora. Né? A gente resolve demandas do trabalho, resolve demandas em casa, atende necessidade de um, de outro. Né? Então é tudo para fora. E aí não tem tempo suficiente para trazer atenção e prioridade para a gente, né? Para as nossas demandas internas. Letícia, por que a gente não cuida da saúde enquanto ainda temos saúde? E por que a gente só busca cuidar da saúde quando a gente já está sem saúde? Né? A gente vai correr atrás do prejuízo. E eu acredito que é por conta disso, né? Nós não somos nossa prioridade. A prioridade é tudo que está fora. Né? Até porque a gente vive num mundo que exige que a gente, né, dê conta de tudo que está fora, que a gente seja multitarefa, que a gente faça 1000 coisas num dia. E aí no final do dia é óbvio que não tem tempo e não tem energia suficiente para trazer atenção para as demandas internas.
E isso, a curto, médio e longo prazo, tem as suas consequências, né? Então, o que eu acredito que seja o pontapé inicial para começar a cuidar da saúde? Então, a Letícia também acha que é por conta da prioridade. Eu acredito muito nisso, né? Então, o primeiro ponto para a gente começar a cuidar da nossa saúde, né? E aqui eu vou trazer uma série de sugestões, né? Lembrando que somos um ser integrado, corpo e mente. Então, a gente vai fazer uma série de coisas que vão nos beneficiar ao longo do tempo. Não é uma coisa que vai resolver, que vai manter a saúde em equilíbrio, né? É uma série de coisinhas que a gente vai encaixando no nosso dia, né, na medida do possível, para que isso comece a trazer benefícios a curto, médio e longo prazo. Não existe milagre, tá bom? E o cuidar da saúde tem que começar de você. Você tem que, de alguma forma, de algum modo, trazer prioridade para você, tá? Então, o primeiro ponto, que eu acredito ser assim, o pontapé inicial, é aprender a pisar no freio, né? Qual que é a finalidade do freio num carro? Me falem aí. Como que o freio funciona no carro? Talvez vocês pensem que pisar no freio para o carro. Mas o freio não funciona dessa forma. O freio é um mecanismo que serve para desacelerar o movimento do carro até que ele pare. O freio, ele desacelera o carro, né? Ele reduz a velocidade do carro até que ele pare, né? E por que eu acredito que esse deve ser o pontapé inicial? Porque pisar no freio, nessa rotina maluca que a gente vive, é extremamente antinatural. A gente quer fazer mais, e sempre mais, e sempre mais, e sempre dar conta de tudo. E quando a gente começa a pisar no freio, desacelerar, pode gerar uma série de questões internas, de sentimentos de culpa, de frustração. Então, tende a ser um exercício mais desafiador, mas ele é extremamente interessante e importante, né, para trazer equilíbrio para a saúde, né? Então, entendendo que o freio desacelera o movimento, foi exatamente isso que eu fiz no começo da live. A gente fez um exercício rápido, breve, que trouxe desaceleração para o sistema todo, o corpo físico, o corpo mental e o corpo psíquico, né? Então, deu ali uma desacelerada nos estímulos, a gente trouxe para dentro de si, né? Então, naquele momento, a gente fez um check-in, né? A gente trouxe atenção para dentro, né? E esse exercício pode ser algo que você pode fazer ao longo do seu dia, né? Levantou, está trabalhando, levanta, bebe uma água, faz ali um exercício, percebe como o seu corpo está, percebe como a sua mente está, traz atenção para dentro de si. Esse desacelerar permite contato consigo mesmo, permite percepção do que está acontecendo aqui dentro, e permite a conexão com o seu mundo interior. Então, a gente precisa aprender a desacelerar, a parar eventualmente, a sentir e a ouvir o que o nosso corpo tem a nos dizer. Qual informação ele está tentando nos transmitir, né? Então, esse é o ponto de partida, aprender a desacelerar. Um outro ponto bastante interessante, né? Você fez lá o exercício de desacelerar
e parou, e se ouviu, e se conectou, e você começou a perceber coisas dentro de você. E essas coisas é importante aprender a dar nome para aquilo que você está sentindo. Porque isso também é desafiador, é trabalhoso, porque a gente não aprendeu a dar nome para tudo que a gente sente, né? A maioria de nós aprendeu a reprimir de alguma forma, né? Porque sentir uma série de coisas é feio e não pode, né? Então, é importante aprender a dar nome para o que você está sentindo. Por quê? Se você para, se observa, se percebe, sabe o que está acontecendo dentro de você. Quando você for se comunicar com alguém, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu terapeuta, você vai conseguir se comunicar de uma forma mais eficiente, mais clara. Essa pessoa, ela vai ouvir, ela vai te compreender e ela vai conseguir te ajudar de uma forma mais eficiente. Ela vai te ajudar de uma forma que você realmente precisa, né? Ela não vai ficar tentando adivinhar o que você precisa, o que você quer, né? Então, aprender a dar nome para o que você está sentindo também é muito, muito importante e essencial, tanto para você quanto para os seus relacionamentos. E ampliar o seu vocabulário emocional te ajuda a fugir de palavras mágicas, de expressões mágicas, como eu costumo chamar no consultório. Porque o que eu mais escuto? Eu tô estressado. Eu tô ansioso. Eu tô com preguiça. São expressões que tendem a reduzir, a resumir aquilo que a gente está sentindo. Mas, de fato, não diz para o outro o que de fato está acontecendo, né? Então, a ampliação de um vocabulário emocional te ajuda a se comunicar com mais eficiência, com qualquer pessoa que seja. Certo? Então, um outro ponto bastante interessante é praticar o autoconhecimento. Nesse ponto aqui, né, processos terapêuticos com psicanalista, com psicólogo, nas suas diversas abordagens, pode ajudar muito nesse processo de autoconhecimento. Porque às vezes o autoconhecimento ele é doloroso, ele leva tempo, ele exige que tenha alguém ali do lado para comportar e te ajudar na compreensão. Então, aprender a dar nome para o que você sente, compreender o que você sente, aceitar o que você sente, descobrir quem você é, né, de uma forma muito singela e muito singular de você para você mesmo. Tira o olhar externo, tira o julgamento do outro. Quem é você para você, né? Aprenda a reconhecer os seus pontos fortes, as suas habilidades, as suas competências. Aprenda a acolher e compreender as suas falhas, os seus erros e as suas imperfeições. Aprenda a aceitar a sua humanidade. Afinal de contas, você é humano, quer você goste ou não, né? E quando você tem essa ferramenta de autoconhecimento a seu favor, você consegue perceber aquilo que te desregula. Você consegue perceber quais gatilhos te deixam desregulados, né? E você conhecendo quais são esses gatilhos, a chance de você conseguir usar recursos mais eficientes para enfrentar essas situações é muito maior, né? Então, aprenda a praticar o autoconhecimento, sem julgamento, sem comparação e sem juízos de valor. Aprenda a se acolher, aprenda a aceitar até mesmo o que você não gosta. Outro ponto que pode ser muito útil, né, na manutenção da saúde mental. Antes de tomar uma decisão, desacelere, pare e reflita, né? Pensa na última decisão que você tomou recentemente, né? Foi uma decisão tomada no calor do momento? Foi uma decisão tomada no piloto automático?
ou foi uma decisão pensada, refletida, né, elencando as possíveis consequências positivas e as possíveis consequências negativas? Você tomou essa decisão usando quais recursos? Recursos racionais, recursos, né, ponderados ou recursos somente emocionais? Qual repertório você usou para tomar a sua decisão? Né? E é extremamente importante fazer essa reflexão. Né? Quanto mais você reflete sobre as decisões que você precisa tomar, menor é a chance de você se frustrar no futuro. Não estou dizendo que você não vai se frustrar, estou dizendo que você reduz as frustrações. Outro ponto interessante, né, de ser pensado e colocado em prática, né? Mantenha uma rotina, crie uma rotina, né? O nosso corpo, o nosso sistema, ele funciona muito bem com rotina, ele responde muito bem a estímulos, seja qual for o estímulo. Então, planeje uma de rotina que faça sentido com você, né? Tanto para suas demandas profissionais, né, quanto para suas demandas e necessidades internas e pessoais. Então aqui vai desde do descanso, que deve ser ali uma das primeiras prioridades da sua rotina, até o exercício físico, hobbies, práticas prazerosas, rotinas alimentares mais saudáveis, né? Tudo isso precisa ser organizado para você. Não é para você mostrar para ninguém o que você está fazendo, é para você fazer a rotina. Porque quanto mais você se dedica a essa rotina, quanto mais empenhado você está, melhor o seu corpo responde, né, aos estímulos. Então, planeje a rotina das demandas de uma forma muito geral, né? Há quem adore agendas, só ali se organiza com a agenda. Coloca todas as suas demandas pessoais na agenda. Tem paciente que eu tenho que falar, coloca na agenda. Tem que colocar na agenda. Tem pessoas que são que gostam dessa organização em agendas. Coloque todas as suas demandas pessoais na agenda, seja hora de beber água, hora de almoçar, coloca na agenda, né? Isso te ajuda muito e se mantenha motivado, mantenha a constância dessa rotina, né? Que no momento pode parecer algo muito chato, mas a longo prazo você começa a colher os benefícios dessa rotina mais organizada. Já que eu estou falando de rotina, é importante também manter uma alimentação mais saudável. E aqui saudável gera uma outra discussão que eu não vou me adentrar, né? Manter uma alimentação mais saudável no sentido de comer mais nutrientes que vão trazer nutrição para o seu corpo, né? Porque eu não sei se você sabe, mas o nosso intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro, né? Então, como que está a saúde desse segundo cérebro, né? E ele é considerado o segundo cérebro porque cerca de 90% da serotonina que a gente tem no nosso corpo é produzido no intestino, né? Pasmem. Então, se você não nutre esse intestino com bons alimentos, né, com alimentos com valor nutricional equilibrado, né, a produção desse neurotransmissor ele fica reduzido, né? E aí você vai ter uma série de questões por conta da baixa da serotonina. E aí tem questões genéticas, e eu não estou falando de questões genéticas, estou falando, né, da alimentação e do intestino que produz, né? Quem tem
é alguma questão genética e de desregulação, procure um médico, faça exames, ok? Não estou falando que todo mundo que tem baixa de serotonina é por conta da alimentação. Tem questões genéticas envolvidas também, né? Então, busque se alimentar na maior parte do seu tempo com alimentos, com comida de verdade, né? Com alimentos menos processados. Isso vai te trazer melhora na sua sensação de bom humor, de bem-estar, né? O seu sono fica mais regulado. Então é importante se atentar à alimentação e manter uma rotina alimentar também. Pratique exercício físico. É meio clichê, mas quase ninguém faz. Todo mundo tem o conhecimento que precisa praticar atividade física, mas a maioria não pratica, né? E aí tem quem realmente não consegue, tem pessoas que acreditam que não gostam e aí não fazem absolutamente nada. Então, o que eu sugiro? Já que você, né, vai praticar uma atividade física, pratique a atividade física que você gosta, que faz mais sentido para você, que seja mais agradável para você. Gosta de caminhar? Vai caminhar. Gosta de pedalar? Vai pedalar. Gosta de fazer musculação? Vai para musculação. Gosta de yoga? Vai fazer yoga. O importante é colocar o corpo em movimento. O nosso corpo ele não foi projetado para ficar sentado e deitado. Ele foi projetado para estar em movimento, para se exercitar, para caminhar, para fazer uma série de coisas né, que esses órgãos de locomoção, que esses membros de locomoção nos permitem. Então, busque aquilo que você gosta e pratique. O ideal é de 40 a 60 minutos, né, para o seu corpo ter os benefícios desse exercício. O ideal seria todos os dias, mas olha para o seu planejamento, olha para a sua rotina, em quais dias você consegue ter essa prática de exercício. E vai, né? E aí tem o meme que diz, nem pensa, só vai. É isso, porque se você pensar demais, vai aparecer uma série de compromissos ou de desculpas para você não ir. Então, só vai, né? Mas faça aquilo, procure fazer aquilo que você realmente gosta e que faz sentido com você. Se você se propor a fazer algo que você não gosta, algo que você considera chato, a chance de você não fazer é muito grande, de você desistir é muito grande, né? Outro ponto, cuide do seu sono, né? Eu escuto muito, enquanto eles dormem, trabalhem. Eu odeio essa frase, detesto essa expressão, porque ela é completamente antinatural, né? Para mim ela é incabível, porque nós precisamos dormir, nós precisamos descansar. Se você olhar na natureza, os animais dormem. O único ser que não dorme ou que se priva do sono é o ser humano, né? Então, cuide da saúde do seu sono. Uma boa noite de sono, de 7 a 8 horas, garante todas as manutenções que acontecem no seu corpo enquanto você dorme, né? Isso se o seu sono for de fato restaurador e reparador, né? Se você acorda mais cansado do que foi dormir, ou sem energia, sem motivação, o seu sono não foi reparador, você só dormiu porque o seu corpo não aguentava mais. Mas não houve de fato a reparação no seu corpo de uma maneira muito geral. Então, o que geralmente eu sugiro, né? Crie uma rotina, uma higiene do sono, né? Você pode elencar uma série de coisas. Eu sempre sugiro, cerca de 1 hora antes, não mexer mais no celular, né? Parar de receber esse estímulo, principalmente das redes sociais. Não assista filmes de terror, filmes de ação, filmes que te deixem ativados antes de dormir, né? Aliás, bom seria nem assistir televisão, né? Porque é um estímulo a menos, né?
Crie um ambiente ao qual você se sinta confortável para relaxar e dormir. Então, organiza a sua cama, coloca lá um óleo essencial que você goste, né, de preferência esses mais que tem substâncias que ajudam a acalmar e a relaxar, como a lavanda, por exemplo, como a bergamota, como hortelã. Tome um banho relaxante, né? Tome um banho sensorial, que eu falo, né? Percebe o seu corpo, faz massagem no seu corpo, cuida do seu corpo, coloca uma roupa confortável. Se você gosta de ler, leia um livro, né? Tome um chá, faça chazinhos calmantes, não consuma cafeína depois das 18 horas. Crie um ambiente no seu quarto com aquela luz amarela que ela tende a trazer mais conforto. Tá? Então você pode usar todos os seus sentidos para criar um ambiente que propicie o descanso e um sono reparador. E aí você vai testando o que funciona com você e o que não funciona. Ok? Então, tenha uma rotina do sono. Pratique meditação, né? E obviamente muitas pessoas já tentaram fazer meditação e desistiram da meditação porque dizem que não conseguem parar de pensar. E quem foi que disse que durante a meditação você para de pensar? Não sei de onde vem esse equívoco também, né? Durante a meditação a gente não para de pensar, a gente está com foco em outro lugar, ou na respiração, ou em alguma parte do corpo, mas a gente não para de pensar, o processamento cerebral fica lá ligado, a gente está focado em outra coisa, a gente está, né, vivenciando a experiência de perceber o corpo aqui e agora, né? O pensamento passa, e isso é um treino, né? E aí existem várias técnicas para ajudar a chegar nesse estado meditativo, né? Então é preciso criar uma rotina no qual você vai se permitindo, né, sentir esse estado de calma, de relaxamento, de foco numa única coisa. Então é um longo trabalho até você chegar num estado meditativo, né? Além disso, a meditação ela tem o que os cientistas chamam de resposta de relaxamento. Quando você medita, o seu corpo tende a entrar num estado, numa resposta de relaxamento. E essa resposta de relaxamento a longo prazo te permite ter mais foco, mais concentração, o seu humor ele tende a ficar mais regulado. Você enfrenta as situações de uma forma diferente, né, de uma forma presente. Então você acessa recursos internos para a resolução de conflitos, né? O ideal é que você comece aos poucos, com 3, 5 minutos e vai aumentando gradativamente conforme você vai ficando mais confortável com essa prática, né? Então, praticar meditação também pode ajudar. Reforçar laços familiares e de amizade, né? Faça uma análise dos seus relacionamentos atuais. As pessoas com quem você convive são pessoas que você confia? São pessoas que você pode ser você mesmo, sem medo de ser julgado, sem medo de ser comparado, sem medo de ser humilhado? Como você se sente quando você está com essas pessoas? Você se sente bem? Você se sente confortável? E por que eu falo dos relacionamentos? Porque nós somos seres que precisam de outras pessoas para nos regularmos, nos autorregularmos e para corregular com o outro. A gente precisa do outro para corregular, né? E a depender desse relacionamento não existe corregulação, existe mais desregulação, né? Somos seres sociais e sociáveis, precisamos do outro, né? Então, quanto mais você se conhece, mais capacidade de olhar para as pessoas que podem te ajudar
essa capacidade ela aumenta. Você passa a ter poucas pessoas, poucos laços, mas laços aos quais você realmente confia e realmente se sente confortável. Então, avalie os seus relacionamentos de uma forma geral e vai ponderando o que você sente com cada uma dessas pessoas. Precisamos do outro para corregular, né? Então, se a gente vai corregular com o outro, que seja alguém que te transmita segurança, que seja alguém que te transmita bem-estar, que te transmita alegria e que seja alguém que te acolha quando você esteja precisando. Outro ponto, ter práticas prazerosas, e aqui hobbies, né? Você tem hobbies? Quais são os seus hobbies? Com que frequência você pratica essas atividades, né? É extremamente importante também ter esses momentos na sua rotina para você focar naquilo que você gosta de fazer. Ou é costurar, ou fazer crochê, ou desenhar, pintar telas, não importa. O que você gosta de fazer. Crie espaços na sua rotina. Outro ponto extremamente importante. Permita-se relaxar. E aqui a yoga restaurativa pode ser um complemento, né? Pode ser um coadjuvante, né? Nessa construção de capacidade de relaxamento, né? A exigência pessoal, né? Nos dias de hoje para dar conta de tudo, para resolver tudo, para ser bom em tudo, tende a gerar esgotamento, desgaste, descontentamento, comparações, julgamentos, frustrações, e todos nós sabemos que isso é péssimo para a nossa autoestima. Então a gente precisa aprender a desacelerar. Lembra de desacelerar? Então, desacelerar. A gente precisa aprender a relaxar, ter momentos específicos no dia para relaxar. Para ficar ali sem fazer nada por alguns minutos, apenas se percebendo, se ouvindo, se acolhendo, dando atenção para alguma parte do corpo que esteja precisando da sua atenção, né? E quanto mais você coloca isso em prática, mais você percebe o quanto você se negligenciava. Então, é uma prática bastante interessante e pode te ajudar, né, na manutenção do humor, a lidar com eventos, com conflitos de uma forma mais segura. Então, tenha momentos para você relaxar ao longo do seu dia, né? 5, 10, 15 minutos, né? E quando você estiver a ponto de explodir, tenha 15 minutos para não fazer absolutamente nada. Fique você com você mesma. Isso ajuda demais. E por último, e não menos importante, se você precisar, peça ajuda, né? Às vezes a gente pode enfrentar situações extremamente difíceis, dolorosas, desafiadoras. Às vezes a gente não consegue dar conta do que está acontecendo internamente, a gente não consegue entender e compreender o que está acontecendo, por que fazemos determinadas escolhas. Então, busque a ajuda de um profissional, né? Um profissional ao qual você se identifique, ao qual faça sentido para você, que te acolha, que te compreenda e que te ajude a encontrar esse caminho interno, para você conseguir aos pouquinhos ir resolvendo as questões que você consegue resolver, né? E entender as situações às quais você não tem controle nenhum, né? Então, independente do que você está vivenciando, do que você está experienciando, você não precisa ter uma doença, um transtorno mental para procurar ajuda, né? Às vezes, um luto demanda algum apoio profissional, né? Então, não hesite, busque a ajuda de um profissional. Não tenha vergonha de pedir ajuda, de mostrar que não está bem e que de fato precisa de outra pessoa para te acompanhar nessa caminhada mais difícil e mais desafiadora. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha
que eu tinha planejado e me organizado para a live de hoje. O que vocês acharam? Para quem chegou depois, a live vai ficar disponível, então se quiser assistir depois para pegar o comecinho, vai ficar lá disponível. E o que vocês acharam, gostaram, acharam que é coisa demais para tentar encaixar na rotina? Então, eu espero de coração ter conseguido levar a minha mensagem, que eu estou aqui muito feliz por ter organizado esse conteúdo, essa live. Estudei muito, né, buscando respeitar todo mundo que venha assistir essa live. Então, espero que essa mensagem tenha chegado até vocês. Se precisarem se tiverem alguma dúvida em relação à live, podem me perguntar depois lá no inbox, fiquem à vontade. Muito obrigado para todos que me acompanharam, né, essa 1 hora. E para quem vai me ver depois, vai ouvir depois, muito obrigado também. Eu espero que tenham gostado e que tenham tocado alguma parte dentro de vocês. E até a próxima live, que vai ser da meditação. Tá bom? Então, eu espero vocês na próxima live. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem. E até lá. Um beijo para todos vocês e mais uma vez, muito obrigada.